O presidente Jair Bolsonaro está ignorando solenemente os apelos dos brasileiros que estão na China pedindo para ser resgatados, né? Porque a maioria dos países está fazendo isso, está indo para a China, manda um avião para lá e resgata os seus cidadãos. Os Estados Unidos são sempre os primeiros, né? Quando você é cidadão americano, você tem um passaporte americano, vamos dizer, você foi passar férias no Caribe, você está na República Dominicana, você está nas Bahamas, aí vem um furacão, que lá infelizmente é uma região muito bonita, mas acontece com frequência, sempre tem furacão no Caribe. Na mesma hora vai um avião americano, resgata os cidadãos americanos e tira. Eles poderiam até tirar cidadãos de outros países se eles quisessem, mas eles resguardam o cidadão americano sempre, acima de tudo, em qualquer situação. O governo americano vai lá e resgata. Já o governo brasileiro sempre teve essa tradição também. Numa situação complicada no exterior, o governo brasileiro ia lá e prestava apoio para o cidadão brasileiro. Né? Para que a gente tem embaixada em todos os países? Para que tem consulado em tantas cidades? Para que tem tanto diplomata que é pago com dinheiro público? É para prestar assistência também para quem está no exterior. Não é só para isso, mas é também para isso. E o Jair Bolsonaro ele não quer saber. Ele está ignorando completamente essa situação. E assim, cara, ele estava na Índia. Está na Índia, que é do lado. Ficou fazendo micagem na frente lá do Taj Mahal, tirando foto engraçadinha, né? Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele estava fazendo micagem, na verdade, atrás do Taj Mahal. Você sabia que aquele cenário que a gente vê, com aquelas colunas, aquele jardim bonito, aquilo não é a entrada do Taj Mahal? Aquilo é o quintal do Taj Mahal, é a parte de trás. A entrada é o outro lado, a entrada é pelo rio, tá? É só uma observaçãozinha. Então, para fazer micagem, ele é presidente. Quando o filho dele casa, ele usa helicóptero da FAB para levar parente para o casamento do filho. Então, para isso, ele sabe usar as Forças Armadas, ele sabe usar a FAB, né? Mas para socorrer brasileiros que estão pedindo ajuda, aí ele não pode. Eu mesmo falei em outros vídeos aqui que eu nem acho que essa epidemia de coronavírus vai ser grave, porque essas epidemias que surgem, como a gente não conhece, a gente tende a achar que tudo é grave, né? Então, quando tinha, por exemplo, a gripe do frango, a gripe aviária, ou SARS, né, em 2003, era grave, ia acabar com o mundo, não deu em nada. Depois teve a gripe suína, em 2009, que também ia acabar com o mundo, não deu em nada. Depois teve a nova gripe do frango, em 2013, que não deu em nada. Normalmente são vírus que mutam e que acabam assim, assustando porque são novos, ninguém sabe como tratar, mas nunca é nada demais. Normalmente é uma epidemia que passa e se resolve. O problema é você estar na China, né? Porque a China não é simplesmente um país onde você não fala o idioma. Isso já seria uma dificuldade muito grande, porque você imagina você precisar de médico num país onde você não fala a língua. O cara vai perguntar se o que você está sentindo, você não sabe explicar. Né? Tem esse complicador, você está na China, você não sabe ler uma placa. Onde que é o hospital aqui? Você não sabe ler, você é um analfabeto na China. Então já tem esse complicador, mas não é só isso. Eu tenho uma amiga que se mudou para a China tem 2 anos, acho que uns 2 anos e meio. O marido dela trabalhava numa empresa, foi transferido para lá, ele ficou 6 meses lá e depois chamou ela e a filha para morar com ele. Eles estão lá já tem um tempo. Quando ela foi, o marido dela falou assim, olha, antes de vir, vá num médico brasileiro, faça um check-up completo, vê tudo de ponta a ponta, vê se você não tem nada e pede para o médico te dar a receita de remédios que você usa para você já levar, já entrar no país com a receita, não precisar aqui. Porque lá a gente não se toca. Não é simplesmente que você não sabe onde é o hospital, não é que você não fala idioma, mas a medicina chinesa é outra. Você entendeu? Não é um outro médico que não te conhece, é outra medicina. A medicina chinesa não trabalha, por exemplo, com anti-inflamatório, com antibiótico, com corticoide, é outra medicina. Eles trabalham muito mais com prevenção e com alimentação. Então, por exemplo, se você estiver com febre ou se você estiver passando mal do fígado, ele manda você mudar a sua alimentação, toma um chá e volta daqui uns dias. Se não deu certo, ele troca a sua alimentação, manda uma outra infusão de raízes e volta. Ele não vai te dar um remédio de alopatia como a gente toma aqui. Então você para e pensa e fala assim, pô, mas é legal, é uma medicina mais natural. É legal para quem está acostumado, para quem vive nesse sistema, porque o seu organismo que está acostumado com antibiótico, essas coisas nem fazem efeito.
vão fazer efeito muito a longo prazo, mas o seu corpo está acostumado, ele já tem resistência, ele precisa de coisas mais fortes, porque nós aqui no Ocidente estamos acostumados com alopatia. Então, se naquela raiz tem alguma coisa que faz bem, nesse comprimido tem aquela coisa que faz bem vezes 250, você entendeu? Então, na China é muito difícil você conseguir ser tratado, é muito complicado isso. E aí, olha o pessoal passando aqui na praça. Então, quando você está lá numa medicina que não é a medicina que o seu corpo está acostumado, que você está habituado, é muito difícil você ter um governo que não presta apoio a você, não presta solidariedade. E os brasileiros estão abandonados lá na China. Eles já fizeram um vídeo gravando, eles já pediram para o governo brasileiro ir lá resgatá-los e ele não está nem aí. Aí você pode pensar assim, mas por que eles não largam tudo lá e vêm? Porque assim, gente, não é todo mundo que está na mesma situação, né? Por exemplo, esse amigo meu, essa amiga minha, o marido dela eu não conheço, estão morando lá na China. Como que ele vai simplesmente largar tudo e vir embora? Porque é um emprego que tinha um salário bom. Ele pode simplesmente largar tudo e vir embora? Né? Ele tem um contrato. O governo diz, por exemplo, que não tem motivo para sair, o governo deles. O governo deles diz que não tem motivo para sair. O governo brasileiro não se manifesta e ele tem um contrato. Então como que ele vai simplesmente largar tudo e vir? Ah, mas saúde em primeiro lugar. Aí ele vem e fica aqui desempregado. Quer dizer, ele larga um belo salário, a filha dele que está estudando lá, tira tudo, vem para cá, fica sem emprego, com um contrato que pode ter até punição para ele pode ter que pagar, para depois chegar aqui e ficar no meio de 14 milhões de desempregados. Não é tão simples, né? E outra, será que tem voo? Porque se está todo mundo querendo sair, às vezes você vai procurar voo, não tem. Tem isso também. Então é uma situação muito complicada para um presidente simplesmente fazer de conta que não é um problema dele. Eu não sei o que ele acha que é problema dele, porque ele só se preocupa com problemas que tenham a ver com a família dele, né? Ele faz o que ele precisar nesse país para salvar um filho corrupto dele de ser preso. Aí ele age, né? Ele faz o que ele puder para ajudar os milicianos dele, para que não sofram processo, para que o Sérgio Moro não inclua na lista dos mais procurados pela Polícia Federal. Isso ele faz. Mas ajudar o cidadão brasileiro, eu acho que pelo menos os bolsonaristas, os apoiadores, vão parar de chamar esse cara de patriota, né? Não vão parar com essa palhaçada de falar que ele defende o país, que agora temos um presidente que não faz acordo com Venezuela, que não faz acordo com Cuba, que não manda o nosso dinheiro. O cara sequer está preocupado com o cidadão. Sabe, é mais importante para você dinheiro do que ser humano. Esse presidente não está nem preocupado com o cidadão brasileiro. Se eles estão lá em situação complicada, ele não está nem aí. Ele usa avião da FAB, helicóptero da FAB, para levar parente para o casamento do filho. Mas ele não usa para salvar cidadãos brasileiros que estão lá entregues à própria sorte. Porque, gente, a China é um outro planeta. Você entendeu? A China é um outro planeta, não é simplesmente um outro país. Você é um analfabeto lá, você não fala a língua. Você não consegue se tratar, que é outra medicina, você não sabe a quem você recorre, você não sabe explicar qual é o seu problema. Ah, mas a fábrica não presta apoio para eles? No caso dessa minha amiga, pode até ser que a fábrica preste apoio, mas e os brasileiros que estão lá, que não estão assim por uma empresa que os levou para lá? Tem gente que mora lá. Tem gente que foi para lá e quer voltar, são cidadãos brasileiros, eles querem voltar. Não é todo mundo que está na mesma situação, você entende? E o presidente não está nem aí. Ele está passeando na Índia, ele está fazendo foto lá, fazendo micagem, ele só quer saber de fazer de conta que é presidente. Ele é um moleque na presidência, ele não tem noção do cargo que ele ocupa. O Ministério das Relações Exteriores não sabe qual é a tradição da diplomacia brasileira, não sabe como o cidadão brasileiro sempre foi tratado nesse país, porque o Brasil sempre acudia o seu cidadão numa situação dessas, e agora eles simplesmente ignoram porque eles estão combatendo o marxismo cultural, porque eles estão querendo combater a ideologia de gênero, porque eles estão querendo, tudo é culpa do PT, eles estão combatendo fantasmas que ninguém sabe o que é. Tem uma Damares da vida que durante o carnaval quer pregar abstinência sexual. E essas são as prioridades do governo, não é o cidadão. Você entendeu? Não é o cidadão brasileiro. Então que pelo menos sirva para os bolsonaristas pararem com essa história de achar que ele é nacionalista. Ele é um entreguista, é um moleque que está no cargo de presidência da República, simplesmente se aproveitando do cargo enquanto ele puder ficar naquela boquinha lá.
A mamata acabou, a mamata nunca foi tão grande. Tá? Nunca a gente teve uma pessoa com tanto poder na mão, com tanta carta branca de tanto brasileiro e não faz absolutamente nada, só faz se for em benefício próprio. Valeu, meu povo, era isso que eu queria falar. Os brasileiros estão lá querendo sair e o governo vira as costas. Eu nunca esperaria isso de um militar, né? Porque o militar tem a tradição de não deixar ninguém para trás. Um soldado não larga o outro combatente para trás. Por aí você vê que ele de militar não tem nada, ele só quer se aproveitar do dinheiro público. Valeu, um grande abraço para vocês e eu já fui.